Então, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo essa nossa apresentação. A nossa dupla é constituída por Brenner e o Eduarlen. E esse seminário, né, está instruído aí pelo professor Ivan Fontan, professor da disciplina de dendrologia nesse período, tá? E como já organizado lá, nós alunos deveríamos fazer uma monografia sobre determinada espécie, a nosso critério, né, desde que não fosse essa espécie mencionada lá no Moodle já, né? Então a gente decidiu falar sobre a jabuticabeira, né, da espécie Brina cauliflora, e vamos falar um pouquinho sobre aspectos gerais dessa espécie, aspectos, características dendrológicas, né, morfológicas da jabuticabeira, né? Então, a princípio, a gente tem alguns aspectos históricos e culturais interessantes, né, quando se fala em jabuticaba, né? Então, oriundo da língua tupi, né, lá dos indígenas lá, jabuti como réptil, né, mas caba quer dizer gordura, resultando aqui gordura de jabuti. Por que gordura de jabuti? A gente percebe que quando você masca a jabuticaba, a sua composição ela é meio que gordurosa, sabe? Então seria meio que uma sinônima daquela coisa que a gente mastiga, né? E quando a gente fala em jabuticaba, a gente pode relacionar logicamente a uma boa representatividade em pomares interioranos, né? A exemplo, Minas Gerais, né? Todo quintal de Minas Gerais, se chegar, tem um pé de jabuticaba, né, interior, assim. Ou se não tem no quintal, sai na pastagem, assim, perto, assim, de casa, assim, tem sim a presença. Então, a jabuticaba, ela é bem grande, né, em pomares interioranos, né? E a jabuticaba, ela é um tipo de espécie presente no Brasil, tipo, né de ontem, né, de anteontem, nem de hoje, né? A jabuticaba está presente no Brasil desde há muito tempo, né? Desde o Brasil colonial, ou seja, a gente está falando de uma espécie bem antiga, né? Digamos assim. E uma curiosidade interessante quando a gente fala em jabuticaba, a gente pode estar correlacionando a uma curiosidade que é a festa da jabuticaba. Eu, por exemplo, não imaginava que teria, né? Mas tem a festa da jabuticaba, que ela acontece lá em Casa Branca, né? Em São Paulo, né? Onde tem o Museu da Jabuticaba. Que acontece o quê? A festa dos pequenos produtores, né? Produtores que investem bastante nesse tipo de cultivo, que é, no caso, a jabuticaba, né? E tem meio que uma comemoração, todo ano tem essa festa, né? É uma curiosidade bem interessante quando se fala o termo da espécie jabuticaba. Origem. Qual que é a origem da origem da jabuticaba, né? Uma espécie nativa brasileira de clima tropical e subtropical, úmida, e automaticamente ela vai estar presente amplamente em países circunvizinhos, né? Então, ela é uma espécie nativa brasileira de clima tropical ou subtropical úmido, né? E vai ter uma concentração bem considerável assim de ocorrências naturais da jabuticaba em países circunvizinhos, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? São países que estão circundando o país Brasil e que vão tender a ter ocorrência natural dessa espécie, né? E, como eu já falei, vem da língua tupi e que significa fruta em botão. Por que fruta em botão, né? Quando você vai lá no pé de jabuticaba e você vai analisar desde o início da formação dos frutos, né, até a formação por consumir também, você percebe que a formação daqueles frutos é o quê? É meio que em botão, né? Por isso significa fruta em botão. Aí o gráfico, só para ilustrar a ocorrência natural, né, da jabuticaba. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre características morfológicas da árvore, né? A princípio, cabe dizer que é uma árvore de pequeno a médio porte, né? Variando de 10 a 15 metros. Então, eu diria que 15 metros seria uma jabuticaba bem grande, digamos assim, né? E quando você foca no tronco dela, você vai perceber que é um tronco liso, como vocês estão vendo nessa primeira foto, a mais à esquerda da apresentação aí do Brenner, né? Um tronco tá mais para liso do que para rugoso, né? Esse tronco varia entre 30 e 40 centímetros, né? E o que a gente nota nessa terceira foto, a foto mais à sua direita, é a ramificação, né? É a ramificação. A jabuticaba é muito diferente de pinos, eucalipto
mogno africano, por exemplo. Por quê? Porque o mogno e o eucalipto, eles têm a tendência de quê? De crescer verticalmente, primeiramente, e depois começar as ramificações, né? Com a jabuticabeira, é diferente. O sistema é diferente. Por quê? A gente percebe que grandes ramificações, elas começam desde a base do pé, do vegetal, e vai só aumentando. Olha, você vê a quantidade de ramificações que tem esse tronco, né? Então, ela é um tipo de vegetal que tem uma ramificação desde a base, né? Muita ramificação. É, falando sobre características morfológicas da folha, né? É uma folha simples de 2,5 a 10 centímetros, né? Vai ter um curto arco de sustentação foliar. E essa folha, ela vai ser do tipo elíptica. Por que elíptica, né? Ela vai ser, digamos assim, uma folha mais estreita e mais comprida, né? Ainda tem uma pontinha mais afiada, digamos assim, né? Então ela vai ser uma folha do tipo elíptica, né? E tem a textura de couro brilhante. Como vocês podem ver, nessa terceira foto mais à direita, a superior, a folha da jabuticaba, ela é meio que brilhante. Então ela tem uma textura de couro brilhante. Dando continuidade à apresentação aqui, vou estar falando sobre as características morfológicas das flores, né? Que são os órgãos reprodutivos ali que a planta vai estar apresentando, que posteriormente vai resultar na produção, né? Após a fecundação de sementes, de frutos e sementes, né? As flores da jabuticaba, elas são bem características da espécie, porque quando você pega um exemplar, né, de jabuticabeira, dá para você perceber que são flores brancas, elas são pequenas e aromáticas, né? Ou seja, elas vão ter um odor bem característico ali quando você está perto da árvore que está em período reprodutivo. Igual com um pouco de caracteres mais técnicos, ela vai ter quatro pétalas, né? Caracterizando então uma flor tetrâmera, e ela vai ser polistemática. Por quê? Porque ela vai apresentar muitos estames, em torno de 60 estames ali por flor. Então, essa medida, né, de polistemática, ela é dada em relação à quantidade de pétalas, né, que no caso, os estames vão estar muito superior à quantidade de pétalas, e por isso recebendo esse nome. E a gente também pode observar, né, a característica bem visível da espécie, que ela vai florir, né, em toda a extensão do corpo vegetativo ali, em toda a extensão do tronco, tronco e galhos, né, da planta. E você pode perceber que é uma floração bem completa, né, bem recheada, como na imagem da esquerda, na inferior esquerda ali, demonstra os galhos lotados de flores. Quase não dá para ver a parte lenhosa, né? Fica totalmente coberta por flores. Então, após a fecundação ali das flores, né, que, como nós já vimos as características morfológicas, vai então estar dando origem aos frutos. E os frutos da jabuticabeira, eles vão estar ali fixados, né, diretamente no caule, no tronco, ou então nos galhos. E você pode reparar que eles são redondos, ovais, né? A variar da espécie, a variar do formato ali do fruto, né? Se ele sofreu alguma deformidade ou não, mas regularmente ele incide entre redondo e oval, ficando nesse meio termo. E inicialmente, né, após que tenha ocorrido a fecundação ali, vai dar o desenvolvimento do fruto, que dentro desse fruto vai ter a semente, o fruto ela aparenta, né, uma característica de ser mais verde, e conforme o seu desenvolvimento, a sua maturação, ele vai variando de roxo a preto, né, quando ele está totalmente maduro. Mas, como eu já disse, isso vai variar da espécie, né? Essa tonalidade final dele vai variar da espécie, porque tem espécie que o fruto fica um pouco mais roxo quando está maduro, e já tem outros que ele fica bem preto mesmo. E vai ser um fruto relativamente pequeno, ele vai ter a medida ali do seu diâmetro em torno de 4 centímetros, e com a casca brilhante e corácea, né? Você pode ver que imita a aparência do couro, e nas imagens dá para ver perfeitamente o reflexo, né, da luz ali, por essa camada que protege o fruto ali, né? Essa camada corácea. E a respeito da polpa, que vai ser o conteúdo que esse fruto vai estar
tendo ali dentro, que é o que é utilizado, né, quando você está consumindo in natura o fruto ali. Vai ser uma polpa branca, né, rosada, as características visuais que você vai estar conseguindo observar, e com uma textura meio gelatinosa. Por isso que o Eduardo falou nos slides anteriores que na língua tupi os índios falavam que chamavam de gordura de jabuti, porque é uma coisa meio gelatinosa, meio parecendo com a textura de gordura mesmo. Agora, falando um pouco mais sobre a madeira, né, que é a madeira jabuticaba, além dela ser uma frutífera, né, ela vai ter outras aplicações, que eles podem estar utilizando para serraria também, né, que é uma madeira muito pesada. Ela tem uma capacidade elástica também muito grande, porque principalmente quando a árvore está viva ali, dá para você perceber que quando se coloca peso sobre ela, ela suporta muito peso, os galhos envergam muito e não quebram, né? Mostrando então o potencial elástico ali, a capacidade elástica que essa madeira tem ali, ele está resistindo ao peso, né? À tensão e não está rompendo, né? Quebrando os seus galhos. E ela também vai ser uma madeira relativamente dura, principalmente após seca ali, até verde mesmo, você pode reparar que não é madeira fácil, né, de um machado, de uma motosserra tá cortando ali em relação a outras, né, e é uma madeira também de longa durabilidade. Você estando conservando ela ali em condições ideais, vai ser uma madeira que vai estar suprindo ali, vai estar durando por longos períodos. E a respeito da produção de mudas, né, que vai ser um fator que vai estar garantindo a propagação da espécie, e também como meio de disseminação da espécie, a gente tem muitas aves, né, que também realizam ali ao comer, né, ela está comendo a fruta, até como pequenos animais como sonim e aves como jacu, canarinho e outras, por exemplo, que estão ali apreciando o fruto, elas fazem a dispersão deles, né? Mas também temos a produção de mudas, que é mais para uso comercial, né? Que, como o Eduardo já disse, é uma fruta muito apreciada aqui no Brasil, e que, inclusive, há festivais, né? Há muitos produtos que são de grande valor econômico, e que eu vou estar citando ali mais para frente. Então, por isso a importância de estar fazendo a produção de mudas e garantindo, né, a preservação da espécie, aí, uma espécie nativa. Para poder estar fazendo a produção das mudas, inicialmente tem-se a coleta dos frutos, que o ideal é que você faça a coleta quando os frutos já estão ali por queda espontânea, já caíram no chão ali, e se você vai estar fazendo a coleta, podendo estar depositando em baldes, ou um recipiente do agrado, né, de quem estiver fazendo a coleta ali. E a semeadura desses frutos, você pode estar realizando elas com a polpa e tudo, ou seja, não vai ser preciso a realização da despolpa, né? Tirar a semente, fazer a lavagem, mas caso você queira armazenando essa semente por períodos maiores, né? É preciso sim fazer a despolpa, que você vai tirar, você vai lavar ela ali, passa para a corrente, deixa secar a sombra, depois armazenar adequadamente em temperaturas frias, né? A temperatura adequada à semente. Mas isso somente se você quiser guardar para poder fazer um plantio posterior. Mas se você for fazer o plantio na hora ali, você pode estar plantando ela com o fruto inteiro, né? A semente com o fruto inteiro. E a gente vai estar utilizando, geralmente, canteiros. Então, a gente pode estar utilizando vasos, como o Eduardo está apontando ali, que vão ser utilizados como recipientes, né, para estar acolhendo essas sementes até que ocorra a germinação esta que ocorre entre 30 a 50 dias, e após isso a planta já vai estar germinando, vai estar se desenvolvendo ali, e no caso de um canteiro você pode estar transportando ela para o local que ela já vai permanecer, e no caso dos potes, né, dos vasos, você consegue estar deixando ela ali por mais tempo e também fazer o transporte dela com o local desejado, né, de plantio, seja para o palmar, seja para urbanismo. A jabuticaba também, ela vai estar apresentando muitos usos comerciais, por ser uma fruta muito apreciada aqui no Brasil, principalmente nas regiões mais interioranas, e também pela questão do alto sabor que essa planta tem, né, esse o fruto dessa planta tem.
porque a jabuticaba, ela pode ser consumida em natura, você chega, pega no pé e consome, tanto que em regiões mais interioranas, onde há produção ali, é mais comum você ver a jabuticaba, porque ela não tem a característica de alta durabilidade, de aguentar transporte, que é uma fruta muito frágil. Então, em feiras, é mais comum você ver em feiras no interior, mas para o exterior é mais difícil você ver, por questão de transporte e também questão de o tempo que ela suporta ali, madura, né? Mas há um consumo muito grande de natura. E também há a produção de sucos, né? Sucos, geleias, picolé, sorvete. Tem muita coisa que dá para poder estar utilizando ali com frutos. Você pega, né, e bate ele ali. E também geleias, que no caso são comercializados e são muito apreciados. E também drinks como o vinho, que está sendo ilustrado na imagem do canto inferior direito, onde tem um vinho de jabuticaba, que a propósito é muito famoso. E também existem a produção de aguardentes, ou seja, cachaça, né, feita com jabuticaba, que há relatos também que é muito bom. E a jabuticaba, nos últimos anos aí, ela vem mostrando uma importância medicinal muito grande. Medicinal também e nutricional muito grande. Porque é uma fruta, né, rica em bioativos e antioxidantes, ou seja, que dá para estar sendo utilizado ali como potencial farmacêutico, né, na integração de medicamentos ali, que ela vai ter compostos que vão auxiliar ali na manutenção, né, do organismo humano, a fim de que o medicamento está sendo produzido, né, e também na fruta há a presença de quercetina e ácido elágico, que vem sendo realizados estudos, né, e inclusive estudos promissores a respeito desses compostos na jabuticaba, que pode estar sendo utilizado comercialmente. A gente tem a ilustração de alguns produtos, né, que são comercializados à base de jabuticaba, e também como na primeira imagem ali em cima, né, que é a casca de jabuticaba desidratada, que ela vai estar sendo utilizada ali pela presença de muitos nutrientes nela, para poder estar fazendo suplementação alimentar. No caso, seria, por exemplo, você está utilizando no meio da massa de trigo, de fazer um biscoito, por exemplo, de um bolo, está acrescentando essa casca desidratada e moída, poder estar suplementando a alimentação. E assim eu encerro, né, a nossa apresentação e agradeço a todos pela presença.